Nossa história começa no antigo reino de Pérsia, onde os jovens viviam como exílios sob a regra do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem e bonita mulher chamada Ester, que crescia em uma posição de grande influência e corajosamente salvava seus povos da destruição. Na cidade de Susa, o rei Xerxes organizou um grande banquete que durou 180 dias, mostrando a riqueza e a esplendor. No final deste período, ele organizou uma festa 7 dias para todos os povos. No dia 7, em espíritos altos de vinho, rei Xerxes comandou rainha Vashti aparecer diante dele para mostrar sua beleza. Mas a rainha Vashti recusou, enraizando o rei. Seguindo o conselheiro, Xerxes se depôs de Vashti, a estalvando de seu título de rainha. Para encontrar uma nova reina, uma pesquisa foi feita ao redor do império para as mais bonitas jovens virgens. Elas foram levadas para o harém do rei, a cuida de Hegai, o único rei responsável pelas mulheres. Entre essas mulheres estava Ester, também conhecida como Hadassah, uma infância criada por sua sogra Mordecai. Mordecai instruiu Ester a não revelar sua nacionalidade e origem de família. Shhh! Depois de 1 ano de tratamentos, cada jovem mulher iria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de, ela ganhou o favor de todos que a viram, incluindo o rei Xerxes. Foi tão aborrecido com a beleza e a graça, de que ele colocou o anel royal na cabeça dela e a tornou a rainha, em vez de Vashti. Ester mantinha sua identidade judaica como um segredo, como Mordecai havia condenado. Enquanto isso, Mordecai, que estava na porta do rei, ouviu um plano para assassinar o rei. Xerxes. 2 dos oficiais, Bigtana e Teresh, conspiraram para matar o rei. Mordecai contou à rainha Ester sobre o plano e ela o reportou ao rei, dando crédito a Mordecai. A questão foi investigada, achada verdadeira, e os 2 oficiais foram atirados. Isto foi registrado no livro dos anos, na presença do rei. Um agagite chamado Haman foi elevado pelo rei Xerxes para a maior posição de autoridade sobre todos os outros nobres. Todos os oficiais na porta do rei se derrubaram e pagaram honra a Haman, como o rei tinha comandado. Mas Mordecai recusou-se derrubar ou pagar-lhe honra. Haman estava cheio de raiva e tentou destruir não apenas Mordecai, mas todos os povos Mordecai, os judeus, pelo reino de Xerxes. Para determinar o dia favorável para carregar seu plano, Haman enviou o lote chamado Pur, em hebreu, e caiu no dia 13 do mês 12, o mês de Adar. Haman foi ao rei Xerxes e disse: há uma certa gente dispersa entre as pessoas em todas as províncias do seu reino, que se mantêm separadas. Suas condições são diferentes das de todos os outros, e eles não obedecem às leis. Não no melhor interesse do rei tolerá-los. Se o rei deixe um decreto ser enviado para que eles se livrem, e eu vou colocar 10.000 talentos de silva na tesoura. O rei levou seu anel signo da sua mão e o deu a Haman para fechar o decreto. O decreto foi enviado por curiões para todas as províncias com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um só dia, o dia 13 do mês 12, e de derrubar seus produtos. A cidade de Susa estava envergonhada, mas o rei e Haman se sentaram para beber. Quando Mordecai aprendeu sobre o decreto, ele tirou suas roupas, colocou-as na camiseta e nas asas, e entrou na cidade, gritando de voz alta e grudenta. Em todas as províncias para as quais o edicto chegou, havia grande grudência entre os judeus com jejum, chorando e grudando. Estas magras e eunucos vieram e lhe disseram sobre Mordecai. Distressada, ela enviou roupas para ele pô-las, mas ele não as aceitava. Então Ester condenou Hataque, um dos eunucos, para convidá-la e pediu-lhe para descobrir o que estava assustando Mordecai e por quê. Mordecai lhe disse tudo, incluindo a quantidade de dinheiro que Haman tinha prometido pagar para o tesouro para destruir os judeus. Ele também lhe deu uma cópia do edicto para sua aniquilação para mostrar a Ester, e pediu-lhe para entrar na presença do para pedir misericórdia e plegar com ele pelo povo. Hataque voltou e reportou a Ester o que Mordecai havia dito. Então ela o instruiu a dizer a Mordecai: todos os oficiais, os povos das províncias saibam que para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei na corte sem ser condenado, o rei tem apenas um direito, que eles sejam colocados à morte, a menos que o rei estende o septo ouro para eles. Quando as palavras lhe foram reportadas a Mordecai, ele enviou de volta esta resposta: não pense que, porque você está na casa do rei,
Você sozinho de todos os judeus escapará, porque se você ficar silencioso, a aliança e a liberdade dos judeus irão surgir de outro lugar, mas você e sua família irão morrer, e quem sabe, mas que você tenha chegado à sua posição, rei, por um tempo tão grande como este. Então Ester enviou esta resposta a Mordecai: Vá, reúna todos os judeus que estão em Susa e faça fasta por mim. Não beba ou beba por 3 dias, noite ou dia. Eu e meus assistentes faremos o que vocês fazerem. Quando isso for feito, eu irei ao rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu morrer, eu morro. No 3º dia, Ester adornou suas roupas, ficou na corte interior do palácio, na frente da sala-rei. Quando o rei Xerxes a viu, ele estava satisfeito e estendia sua sepultura salvando sua vida. O que é isso, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até mesmo a metade do reino será dada a você. Ester convidou o rei e Haman a um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ester convidou o rei e Haman para outro banquete no próximo dia, onde ela revelaria sua petição. Haman saiu feliz e em espírito. Mas quando ele viu Mordecai na porta do rei e observou que ele nem sorriu, nem mostrou medo em sua presença, ele estava cheio de raiva. No entanto, Haman se restringiu e voltou para casa, chamando junto seus amigos e Zeresh, sua esposa. Haman grudou com ele sobre sua vasta riqueza seus muitos filhos, e todas as maneiras que o rei o honrou. E isso não é tudo, Haman disse. Eu sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei para o banquete que ela deu. Mas tudo isso não me dá satisfação tanto quanto eu vejo que Mordecai, sentado na porta do rei, sua esposa Zeresh e todos os seus amigos, disseram a ele: Tenha uma ponte fechada, chegando a 50 cubos, e pergunte ao rei, para que Mordecai o empalhe. Então vá com o rei, para a banquete, e aproveite-se. Essa sugestão encantou Haman, e ele tinha a ponte fechada. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então ele ordenou que o livro dos crônicos fosse enviado, e lido para ele. Foi encontrado registrado lá que Mordecai havia exposto Bigtana e Teresh, que haviam conspiro a assassinar o rei Xerxes. Que honra Mordecai recebeu por isso? O rei perguntou. Nada foi feito por ele, sua atendente respondeu. Na próxima manhã, Haman entrou na corte para pedir a execução Mordecai. Antes de Haman pudesse falar, o rei perguntou: O que deveria ser feito para o homem que o rei deseja honrar? Assumindo que o rei o significava, Haman sugeriu uma roupa royal que o rei tinha vestido, um cavalo que o rei tinha rodado, um com uma costa royal. Então deixe a roupa e o cavalo serem entrustados a um dos príncipes mais nobres do rei. Deixe-os vestirem o homem que o rei se alegra de honrar e o guiar no cavalo através das ruas proclamando: Isto é o que foi feito pelo homem que o rei se alegra de honrar. A seu horror, o rei comandou Haman a honrar Mordecai desta maneira. Após a parada de Mordecai, Haman se empurrou para casa em grito, apenas para ser convidado para o segundo banquete. Durante o banquete, o rei Xerxes Novo perguntou a Ester sua requerência. A rainha Ester respondeu: Se eu encontrar favor com você, sua majestade, e se você quiser, dê-me minha vida. Esta é minha pedida, e perdone-me a minha povo. Esta é minha requerência, porque eu e meu povo foram vendidos para serem destruídos, mortos e aniquilados. O rei Xerxes perguntou: Quem é ele? Onde está ele? Ester disse: Um adversário, um inimigo, esse vile Haman. Então Haman estava assustado com o rei e a rainha. O rei se arrepiou e saiu para o palácio do jardim. Haman permaneceu para pedir à rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou, Haman estava caindo na cadeira onde Ester estava reclinando. O rei exclamou: Ele vai até maltar a rainha enquanto está comigo na casa. Assim que a palavra saiu da boca do rei, eles cobriram o rosto Haman. Então Harbona, um dos únicos, disse que um pulo que chegava a 50 cubitos estava na casa de Haman.
Ele tinha que arrumar para Mordecai. O rei disse: levá-lo para lá. Então eles levaram Hamã para o pulo que ele tinha arrumado para Mordecai. Depois disso, a fúria rei subsidiu. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester o prédio de Amon. E Mordecai entrou na presença, pois Ester havia dito como ele se relacionava com ela. O rei tirou seu anel signos, que ele reclamou de Amon, e o apresentou a Mordecai. Ester o apoiou sobre o prédio Amon. Ester, de novo, plegou com o rei caindo aos pés e chorando. Ela lhe pediu que tivesse um fim ao plano maligno, então o rei estendia a sepultura para Ester, e ela estava diante dele. Se o rei gostar, disse ela, e se ele me reconhecer com favor, deixe que uma ordem seja escrita sobre a reivindicação dos despachos que Aman devisou e escreveu para destruir os judeus em todas as províncias, porque eu posso desistir de ver o desastre cair em meus povos. O rei Xerxes respondeu: porque Aman atacou os judeus, eu lhe dei seu prédio a Ester. Agora escreva outro decreto em nome do rei e em nome dos judeus, como parece melhor para você, e cobre-a com o anel do rei, pois nenhum documento escrito no nome do rei e cobre-o com o anel pode ser revogado. De repente, os secretários foram convocados. Eles escreveram todas as ordens Mordecai para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, fecharam os despachos com o anel rei e os enviaram pelos corredores. O edicto permitiu aos judeus o direito de se juntar e proteger-se, para destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia apoiado pelos judeus para fazer isso foi o dia 13 do mês 12, o mês de Adar. Os enviadores saíram, e o rei ordenou que o edicto fosse lançado na cidadela de Susa. Quando Mordecai saiu da presença do ele, estava vestindo vestimentas royais azul e branco, um grande anel de ouro e uma roupa vermelha. E a cidade de Susa teve uma celebração para os judeus. Era um momento de felicidade e alegria e honra. No dia 13 do mês do 12, o edicto tinha que ser expulso. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam superá-los, mas as mesas foram voltadas e os judeus derramaram a mão superior. Os judeus se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que procuravam destruí-los. Ninguém podia se opor contra eles por medo de que os judeus tivessem sepultado toda a população. Na cidade de Susa, os judeus mataram 500 homens. Eles também mataram os 10 filhos de Amon, mas eles não colocaram suas mãos na destruição. O número de mortos na cidadela de Susa foi reportado ao rei na mesma noite. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amon na cidadela de Susa. O que eles fizeram nos restos das províncias dos agora? Qual é a sua pedida? Ela será dita a você. Ester respondeu: dê aos judeus permissão de carregar o edicto dia para amanhã também, e deixe os 10 filhos de serem colocados nos povos, assim como seu pai. Então o rei comandou que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias se reuniram para se proteger e receberam descanso dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 de eles, mas não colocaram suas mãos no deslizamento. Isso aconteceu no dia 13 de Adar. E no dia 14, eles descansaram e tornaram-se um dia de feitiço e alegria. Mordecai gravou estes eventos e enviou letras a todos os judeus em todas as províncias de King Xerxes, para que eles celebrassem anualmente os 14 e 15 dias do mês de Adar, como o momento em que os judeus recebem alívio de seus inimigos. Ele os escreveu para observar os dias como dias de feitiço e alegria e de dar a presença de comida para um ao outro e brinquedos para os pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração que começaram, fazendo o que Mordecai havia escrito para eles. Portanto, esses dias eram chamados de Purim. Da palavra pur, os judeus fizeram de si mesmos para estabelecer o costume de que eles e seus descendentes deveriam observar esses 2 dias todos os anos. Sem esses dias de Purim nunca deveriam ser celebrados pelos judeus, nem deveria a memória morrer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos ao redor do império. Todos os seus atos de poder, junto com um completo relatório da grandeza de Mordecai, são escritos nos anéis dos reis de Mídia e Pérsia.
Mordecai, o judeu, foi o segundo em posse para o rei Xerxes, preeminente entre os judeus e preso em alta estima pelos seus colegas judeus porque ele trabalhou para o bem do seu povo e falou para o bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester é um lembramento poderoso de coragem e fé. Sua valentia e sabedoria, em frente ao grande perigo, salvou suas pessoas e deixou um legado duradouro de esperança e liberdade. Através de sua história, aprendemos sobre a importância de se levantar para o que é certo, mesmo quando significa arriscar nossas vidas, e o impacto incrível que a coragem pode ter no mundo.